Boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui na Fraternidade Mundo Luz para mais um estudo de um tema relacionado aos 15 princípios da doutrina espírita. Desta feita, o item 7, causa e efeito. Nós vamos dar início aí a esse estudo, rogando a Deus de Jesus, nossos amigos espirituais, a intuição necessária para assim realizarmos e que a gente possa ser bastante objetivo e claro para que todos possam entender o objetivo a que se propõe estudar essa lei. Muito bem. Né? Então, primeiramente, nós vamos trazer aqui a introdução, né, o que vem a ser causa, o que vem a ser efeito. Causa é aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista. Aquilo ou aquele que determina um acontecimento, razão ou motivo. E o efeito é produto de uma causa, resultado de um ato qualquer, eficácia, efeito desejado. E aí nós temos um axioma, né, em relação a essa questão da causa e efeito. Todo efeito atual é gerado por uma causa pretérita. Então, isso é, sem sombra de dúvida, algo que é inquestionável. Né? Todo efeito atual é gerado por uma causa pretérita. E a gente deduz disso que não existe efeito sem causa e, obviamente, não existe causa sem efeito. Né? Muito bem. Associada à questão da lei de causa e efeito, nós temos aí a lei de ação e reação. Né? Aí nós temos a famosa lei de interação e nós temos a terceira lei de Newton, que viveu em 1642 até 1707, que traz, né, a famosa lei de ação e reação, a terceira lei, né, de Newton, né, da física. Se o corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. A doutrina espírita nos fala de ação e reação sempre no sentido das vidas materiais sucessivas, sempre no sentido do espírito imortal, nunca somente do homem carnal. Né? O espírito tem a liberdade de ação, ligada aí, obviamente, às questões do nosso livre-arbítrio, e mais à frente nós vamos detalhar. Né? E a gente pode citar alguns exemplos associados à lei de ação e reação. Né? Então, vejamos, se exageramos na comida, é uma causa, e o efeito é uma indigestão. Se descuidarmos da saúde, é uma causa. Ficamos doentes, é o efeito. Se costumamos brigar com todo mundo, é uma causa. Terminamos sozinhos, é o efeito. Né? Então, aí a gente deixa muito claro que todo efeito tem uma causa recorrente. Né? E, eu volto a repetir, não existe causa sem efeito. Né? Muito bem. Né? E aí a gente vai, já que nós detalhamos essas questões, esses 3 exemplos, o que vem, na verdade, ser essa lei de causa e efeito? Né? E nós listamos uma série de questões, de situações, aos quais nós podemos entender perfeitamente o que vem assim. Primeiramente, imaginamos uma série de situações no nosso dia a dia. Relação entre a ocorrência do fato e o motivo que o causou. Então, dessa forma, nós vamos conseguir correlacionar a causa com o efeito. Então, primeiramente, se uma determinada pessoa sofreu um acidente automobilístico devido à alta velocidade com que estava dirigindo, a causa, né, é a alta velocidade. Né? O efeito, né, é o acidente. Né? Um estudante passou nos exames por ter estudado as matérias com afinco. Outro exemplo muito claro, fácil de ser entendido. Né? Uma inundação foi causada por uma forte chuva, ou ainda, que a causa de um incêndio foi um curto-circuito na instalação elétrica. A dificuldade de perceber essas causas torna-se ainda maior, especialmente quando se trata de fatos negativos relacionados à própria vida. A gente começou num caso simples, fomos trazendo uma situação que muitas vezes não fica muito fácil de ser entendido. Né? E, principalmente aquelas questões que se relacionam com a nossa vida. Né? Essas são situações mais complexas de ser realmente, né, de ter o nosso entendimento aí.
Acontecimentos cujas causas não conseguimos enxergar de forma muito clara. Exatamente isso, né? Nós temos algumas situações que não nos ficam muito claras, né? E nós precisamos, obviamente, ter essa condição, né, de poder entender, né? Muito bem. Dentro disso, nós vamos buscar lá os conceitos de karma, destino e livre-arbítrio. E nós confundimos essas situações, né? Então, primeiramente, o que vinha a ser karma? As primeiras noções da lei de causa e efeito, segundo a qual a cada ação corresponderá, no plano moral ou físico, uma reação, revelando as causas do destino do homem, peso do destino que uma pessoa carrega. Então, a definição de karma é essa, é peso de um destino que a pessoa carrega. Mas o que vem a ser o destino? Encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais, né? A fatalidade seria um fado ou sorte, né? E nós temos ainda o famoso livre-arbítrio, né? Que é a opção que o homem tem para decidir e escolher o que lhe convém. Ou seja, livre-arbítrio é liberdade de escolha, né? Muito bem. Então, o karma, o destino e o livre-arbítrio, nós vamos buscar trazer, né, uma visão histórico-religiosa dessas três situações, né, para que depois a gente entre no contexto realmente aí da causa e efeito. Os Upanishads, né, surgiram na Índia em torno de 1000 anos antes de Cristo, escritos sob a forma de conversa entre mestre e discípulo, tendo como conceito-chave que o homem tem uma alma imortal. Eles já traziam essa concepção da imortalidade da alma, né? Tratava da reencarnação e que todo homem possui uma palavra sânscrita que significa ato. Essa doutrina trazia o conceito surpreendente que todas as ações de uma vida formam base para a próxima. Ou seja, o karma não recompensa ou punição, apenas uma especial, né, uma lei natural. Os Upanishads, né, estabelecem como causa do sofrimento, através de sucessivas reencarnações, a ignorância da verdadeira natureza da existência. Assim sendo, somente o reto conhecimento poderá salvar o homem do sofrimento, né? Então, ele traz aí as questões da ignorância, ou seja, o desconhecimento da natureza de sua existência como um fator relacionado ao karma, né? Os gregos também tinham a sua concepção em relação a isso, né? Da civilização grega é o berço da nossa cultura ocidental, oriundo dos conhecimentos extraordinários trazidos pelos espíritos de tantos homens de saber que reencarnaram no mundo helênico. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam que o universo era administrado por muitos deuses. E a Grécia Antiga, cada divindade possuía específica, uma especialidade, né? Então, tinham vários deuses para tudo, né? Todos eles tinham cada deus tinha uma sua especialidade, né? Muito bem. Não se cogitava a questão do karma, mas atribuía-se divindades denominadas as parcas, né, a responsabilidade pela sorte dos homens. E esses eram três irmãs, a noite, né, três irmãs da noite, né, Pluto, Láquesis e Atropos, né? Então, tinha esses três deuses relacionadas à noite. Cada uma tinha uma atividade diferente com relação ao destino do ser humano. Croto, cujo nome significa fiar, é a que tem nas mãos o fio do destino humano. Láquesis, que significa sorte, é a que põe o fio no fuso para tecer a trama do destino humano. Atropos, traduzindo inflexível, corta implacavelmente o fio que mede a duração da vida de cada mortal. Então, essa era a concepção, né, que eles traziam consigo relacionada a essas três deuses, né? Como se verifica da visão dos gregos antigos, os deuses comandavam o destino do homem. Então, tudo aquilo que era relacionado ao destino do homem estava ligado a um daqueles deuses aos quais eles cultuavam, né? Dentro desses deuses, tem algumas curiosidades, né, dos deuses gregos. Eu vou trazer alguns aqui, né, para que a gente vocês possam ter esse entendimento, né? Nós temos lá Zeus, né, que seria Júpiter, era o deus principal, governante do Monte Olimpo. Rei dos deuses e dos homens, era o sexto filho de Cronos.
Pelas Atenas, né? Pelas Atenas, que é Minerva, deusa virgem, padroeira das artes domésticas, de sabedoria e da guerra. Pelas nasceu já adulta, na ocasião em que Zeus teve uma forte dor de cabeça e mandou que Hefastos, o deus ferreiro, lhe desse uma machadada na fronte. Daí saiu Pelas Atenas. Apolo, deus do sol e patrono da verdade, da música, da medicina e pai da profecia. Afrodite, né, que é Vênus, deusa do amor e da beleza, era esposa de Hefastos e amante de Ares, a quem deu vários filhos, entre eles Fobos, que corresponde a medo, e Demos, que é terror. Afrodite era também mãe de Eros. Hera, que é Juno, esposa de Zeus, protetora do casamento das mulheres casadas, das crianças dos lares. Poseidon, que é Netuno, é o deus do mar e dos terremotos. Foi quem deu os cavalos para os homens. Dionísio, que é Baco, era o deus do vinho e da fertilidade. Ares, que é Marte, o deus guerreiro por excelência. Seu símbolo era o abutre. Hefaisto, né, Vulcano, deus ferreiro, do fogo e dos astros. Filho de Zeus e Hera, foi lançado do Olimpo por sua mãe, desgostosa. Né? Muito bem. Aí nós vamos para o budismo, também tem a sua concepção, né? Fundado por Siddhartha Gautama, filho de um rajá, que nasceu no nordeste da Índia por volta do ano 560 a.C. O budismo também estabelece que o ser humano é escravizado por uma série de renascimentos em virtude de seus pensamentos, palavras e atos. Buda pregava que uma das causas do karma, sofrimento, que significa sofrimento, são os deuses, no sentido negativo, e que apenas suprimindo os desejos causados pela ignorância podemos atingir o nirvana. A via da salvação budista é também o conhecimento, que nos levará ao nirvana, descrito por Buda como um estado em que todo o karma já foi esgotado, e o espírito liberta-se do samsara, ou seja, a roda das reencarnações. O indivíduo que escala uma montanha, consequentemente, terá de descer. Uma pessoa que insulta uma outra será desprezada. Alguém que deprecia o belo nascerá feio. Quem rouba o alimento e as roupas dos outros nascerá no mundo da fome. Esta é a usual lei de causa e efeito. Sob o ponto de vista budista, a lei de causa e efeito é rigorosa e abrange o passado, o presente e o futuro de nossas existências. Produzimos causas boas ou ruins a todo instante, com pensamentos, palavras e ações, ou seja, nossa vida atual é feita de causas geradas no passado e no presente. E, portanto, esses resultados são de nossa única e exclusiva responsabilidade. Se deseja compreender as causas que existiram no passado, veja os resultados que são manifestados no presente. E se desejar compreender quais resultados serão manifestados no futuro, olhe as causas que existem no presente. Então, vocês percebam, né, que dentro dessa concepção, né, desse do budismo, está muito próximo daquilo que a gente entende hoje como causa e efeito. Né? As situações que nós vivenciamos são frutos de atos nossos no pretérito. Ou seja, a justiça divina se fazendo valer, trazendo para a gente a lei de causa e efeito. Né? Vamos também dar uma analisada na questão do judaísmo. A característica principal do judaísmo é ser uma religião ligada à história, constatando-se tal fato pela leitura das narrativas da Bíblia, baseadas numa crença bem definida de que Deus fez uma aliança, um pacto com seu povo escolhido, o povo hebreu. É a concepção do judaísmo. Né? O judaísmo não faz menção ao seu Pentateuco, ou seja, a lei Torá, né, de que o ser humano seja possuidor de um karma, consequentemente, não existe sequer a crença na reencarnação. Os judeus, ao longo da história, estabeleceram-se em diversos países, em especial na Espanha medieval do século XII e XIII, quando a cultura judaica conheceu um período áureo, florescendo o misticismo judaico ou a cabala, né, que significa tradição. Os sábios cabalistas encontravam-se à frente do seu povo, estudando as relações do homem com o mundo espiritual, incluindo-se nesses estudos a mediunidade, a reencarnação, o karma
dos exercícios espirituais que levariam o homem à chamada salvação. A cabala e a tradição esotérica do judaísmo não sendo aceita pela maioria dos judeus. Muito bem. E nós vamos analisar também ainda o hinduísmo. No hinduísmo, o karma significa lei de causa e efeito, no sentido em que não há ação. Karma significa sem reação. No mundo material, as coisas estão sujeitas à lei do karma em virtude de ser um local de ação e interação das três qualidades ogunas. Karma, mais do que uma lei moral, é uma lei de considerações óbvias das leis materiais, muito semelhante com as leis da física. A lei do karma não deve ser confundida com os aspectos de punição e recompensa dada pela filosofia judaico-cristã. Antes disso, é uma lei que não interfere na vontade da pessoa, justo por ser uma lei que respeita o seu livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Passamos para o islamismo. A palavra árabe islã, que significa submissão, deu origem ao termo islamismo, religião fundada por Maomé em torno do ano 622 depois do Cristo, que tem como fundamento a submissão completa do homem à vontade de Alá, ou Deus. No islamismo, existe a indicação de que a vida material é apenas uma preparação, antecedendo a vida que começara depois do julgamento divino. Tal julgamento pode ocorrer no céu ou no inferno, sendo certo que tal crença é fundamental para o muçulmano, além de que ele assuma a responsabilidade total sobre seus atos. Não há qualquer menção no islamismo sobre a questão do karma. Entretanto, o muçulmano acredita que, de acordo com seu comportamento nesta vida, será recompensado ou punido na vida futura. Tal pensamento esboça nada mais, nada menos do que a própria noção do karma. Tá? Muito bem. E agora nós vamos partir para o cristianismo. Ou seja, o cristianismo é aqueles que seguem a Cristo. Né? O cristianismo surgiu a partir dos ensinamentos de um homem de origem judaica chamado Jesus de Nazaré. A mensagem deixada por Jesus foi apropriada mais tarde pela Igreja Católica, Apostólica Romana, e desviada do seu contexto original, porque Jesus jamais pretendeu fundar qualquer religião, ainda mais com as características do catolicismo. No cristianismo católico, o homem já nasce com o estigma do pecado original, o que significaria dizer que o homem vem à Terra com um débito em relação a Deus. O homem à espera do denominado juízo final, quando Deus virá julgar os vivos e os mortos. O cristianismo considera a crença em Jesus de Nazaré como um instrumento de libertação, de salvação, pois o homem não pode salvar a si mesmo. O catolicismo tem nítidos contornos fatalistas, porque remete o espírito humano a uma eternidade de gozos no céu, o homem bom, ou de amarguras intermináveis do inferno, o homem mau. Não há a mínima chance de evolução quando alguém errou durante sua vida terrena, o que é realmente um absurdo. Né? Não tem o menor sentido, porque a gente não percebe, nessas colocações, que Deus é soberanamente justo e bom. E nenhum filho de Deus vai se perder. Né? Porque a misericórdia divina nos concede aí, inclusive, a possibilidade da reencarnação para que a gente possa evoluir. Né? E essa concepção trazida pelo catolicismo chega, né, realmente às vezes ao absurdo, que é algo realmente não tem o menor sentido. Né? Muito bem. Nós vamos agora analisar, já que a gente falou, a questão do livre-arbítrio. Né? A gente já fez algumas citações anteriormente, né? E no livre-arbítrio, né, nós temos que o destino é considerado um fado. Né? O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, a opção de fazer ou não fazer. Né? É o direito de escolha que nós temos. Se a gente considera o destino como um fado, né, a gente já definiu isso anteriormente, né, foge a essa concepção que a gente está trazendo do livre-arbítrio, que é a liberdade e direito de escolhas que nós temos. Né? O determinismo e a fatalidade são frutos do pensamento filosófico religioso das doutrinas judaico-cristãs, que retira do espírito humano a possibilidade de evolução,
relegando-nos à servidão da vontade divina. Né? Muito bem. As religiões orientais foram as mais avançadas na conceituação do homem como espírito imortal, que possuía um karma determinado por suas boas ou más ações. O homem podia comandar o seu destino através do seu livre-arbítrio. Né? As religiões orientais já traziam consigo essa concepção. Né? A visão espírita do karma, do destino, do livre-arbítrio. Então, nós vamos analisar agora qual é a visão da doutrina espírita em relação a essas situações. Nós já vimos todas as outras concepções em relação a todas as outras doutrinas. Né? E agora nós vamos buscar, dentro da doutrina espírita, qual é o posicionamento, né, que se tem em relação a esses três elementos, né? Karma, destino e livre-arbítrio. Muito bem. Né? A doutrina espírita traz que o homem é um ser em franca evolução. Aí eu disse que Deus é soberanamente justo e bom, nenhum de nós ficará perdido numa situação ao qual hoje nós encontramos na inferioridade, mas, gradativamente, a gente vai abrir os olhos, nós vamos abrir as nossas mentes, para que a gente precise realmente buscar o bem. Né? Na pergunta número 32 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre qual seria o objetivo da encarnação. Né? É uma pergunta extremamente interessante que Kardec faz aos Espíritos. Aí eles respondem. A resposta é cristalina. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a gente vai entender aqui que a encarnação é um processo puramente educativo. Né? Em nenhum momento aparece a palavra sofrimento, fado, dor ou qualquer outro termo que signifique fatalidade. Em nenhum momento vai aparecer isso. Né? Fatalidade é a marca do que é fatal. A força daquilo que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos do destino. Fatal é aquilo que é certo, prescrito pelo destino, inadiável, irrevogável, que necessariamente acontecerá, inevitável, decisivo, funesto, nefasto. Essa é a definição, né, de fatalidade. Né? A palavra karma não é mencionada em nenhum momento por Kardec, ou pelos espíritos comunicantes das obras básicas. Então, a gente não vai ver isso em nenhuma obra da doutrina espírita, de Kardec, no Pentateuco, em relação a essa definição. Né? Em nenhum momento ele cita a palavra karma. Né? Muito bem. Então, no último parágrafo do resumo dos principais pontos da doutrina espírita, nós temos o seguinte: mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação. Pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Né? Aí a gente vê a ação, né, da justiça divina nos dando a oportunidade de crescimento. Né? Nós vamos evoluir buscando exatamente, né, atender às nossas necessidades, pelo fato de nós estarmos encarnados no mundo material, que nos oportuniza exatamente nós aprendermos. Aqui é uma escola. Né? Muito bem. Né? Ainda em relação à questão do destino, que é usado como sinônimo de fatalidade, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 851 do Livro dos Espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Né? É uma pergunta muito interessante que Kardec faz. Eles respondem: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar e suportar essa ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu. Em que se acha? Falo das provas da natureza física, porque quantas de natureza moral e as tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. É interessante quando eles respondem. Não existe, né, a fatalidade ao nascer. Né?
E nós sabemos também que há nascer e morrer. São as únicas situações que existe a questão da fatalidade. O restante, não. Né? Aí, na resposta número 859, os espíritos são contundentes quanto dizem. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. É o que eu disse, né? Somente vai existir fatalidade quando nós encarnamos e quando desencarnamos. Né? Somente existe fatalidade, são os únicos momentos que existe a questão da fatalidade. Né? Muito bem. Ainda sobre a liberdade de escolher nosso próprio destino, todos os dias torna-se diferencial entre o gênero humano e os animais inferiores, que ainda não pode discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Por quê? Porque os animais têm apenas o instinto. E nós temos um atributo que é nosso, que é a inteligência, que nos diferencia dos animais. É porque nós sabemos exatamente o que nós queremos. Nós temos ligados a esse atributo inteligente, a inteligência, a vontade, o querer fazer, né? Que nos possibilita exatamente a gente agregar valores que vão nos possibilitar aí o nosso crescimento espiritual. Né? Nós temos ainda que essa questão, né, desse processo evolutivo, né, que nos dá que evoluir vai ser sempre o nosso destino. Né? Como evoluir pelo conhecimento ou através da dor. É sempre uma questão de escolha. Ou seja, o nosso livre-arbítrio vai nos dar a possibilidade de a gente escolher crescer através da dor ou através do conhecimento. Né? É muito interessante quando os espíritos nos trazem isso. Isso nos abre um horizonte muito grande, porque aí a gente consegue entender as questões, né, do fatalismo que não existe, né, mas das condições que nós mesmos nos impomos em relação ao nosso direcionamento, ao nosso crescimento espiritual. Né? É muito interessante essas questões. Muito bem. E dentro disso que a gente colocou, nós vamos analisar criteriosamente o tema aí, né? Causa e efeito. Então, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 5, no item 7, que diz o seguinte: os sofrimentos por causa anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. É a lei de causa e efeito, né? Obviamente atrelada à justiça divina. Né? Muito bem. E daí perguntas. Ao cometermos um delito grave, automaticamente estamos contraindo uma dívida para com aqueles que prejudicamos, senão para com Deus ou então para o universo? Aí nós temos a seguinte resposta. Na verdade, ninguém deve nada a Deus, ao universo, nem mesmo àqueles a quem prejudicou no passado. Simplesmente possuímos uma consciência que sabe diferenciar o bem e o mal, e que sabe reconhecer quando se afasta do caminho do bem. Essa consciência só encontra paz quando, de alguma forma, procuramos consertar os estragos provocados por nossas atitudes. E é aí que entra a lei de causa e efeito, e ela nos leva a isso. Muito bem. Né? Então, Kardec trouxe isso para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7, no capítulo 5. Né? E nós vamos buscar entender agora o que vem a ser essa lei de causa e efeito. Né? Muito bem. Então, vamos trazer algumas situações aqui. Né? Imaginamos, né, uma série de situações no nosso dia a dia. Né? A gente até já falou alguma coisa nessa situação. Né? Relação entre a ocorrência do fato e o motivo que o causou. Se determinada pessoa sofreu um acidente automobilístico devido à alta da velocidade porque ele estava dirigindo. Né? A gente já colocou isso. O estudante que passou nos exames por ter estudado, né, as matérias com a FIP, está ligado à causa, né, a um efeito, né, o efeito ligado à causa. Né? A inundação causada por uma forte chuva ou ainda a causa de incêndio por um curto-circuito, que muitas vezes a gente não entende o porquê. Né? E a dificuldade que nós temos em reconhecer essas causas são maiores
quando são tratadas situações negativas, né? A gente não consegue entender muito bem, né? Esses acontecimentos cujas causas muitas vezes não são explicáveis, né, a princípio, né? Muito bem. Outra situação que a gente pode analisar, nós nos perguntamos muitas vezes, né? Será que tudo aquilo que não pagamos agora será cobrado mais tarde, com juros e correção monetária, como se existisse inflação na economia do cosmos? Né? Então, é um questionamento que a gente tem que fazer, né? E, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, Kardec traz o seguinte, né? Esse engano talvez resulte da interpretação imperfeita do próprio Evangelho, né? Desse item 12, onde diz o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura, né? É o que a gente, muitas vezes, a gente escuta, nós precisamos trabalhar bem esse terreno íntimo nosso, para a gente colher, plantar bem, para a gente colher bem no futuro, né? E a análise errônea desse parágrafo faz com que, muitas vezes, compreenda, né, de forma distorcida, o que Kardec quis trazer para a gente no Evangelho, né? E nós trazemos ainda que, será que o simples fato de protelarmos o encontro com pessoas e situações onde temos planos de trabalho traçados na espiritualidade aumentasse o nosso débito? Então, Deus não seria o Pai misericordioso de Jesus, mas seria o Deus vingativo de Moisés, né? Vale bem, né? Então, nós precisamos, né, buscar, né, trabalhar situações para a gente possa entender, né, que Deus é misericordioso, Deus é soberanamente justo e bom, né? E Jesus veio trazer para a gente as questões como nós devemos nos comportar em relação ao cumprimento das leis, e não utilizar as mesmas situações trazidas por Moisés também da lei de justiça, que era o orgulho por olho, dente por dente, né? Muita atenção nesse detalhe, né? Esses questionamentos colocados anteriormente não está dizendo que a dívida não será não quitada, se transformará em séculos de sofrimento, mas que teremos essa dívida nos atormentando a consciência durante séculos, até que resolvamos quitá-la. Não é o débito que aumenta, é o sofrimento moral. Isso é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus se faz valer quando nós descumprimos as suas leis, que estão gravadas na nossa consciência, né? Então, né, a nossa consciência, a dor moral, é que vai se fazer presente, e se nós não buscarmos vencer essa dificuldade, vai nos perseguir durante a encarnação e encarnação, até que a gente entenda, né? Muito bem, né? Devemos estar compenetrados do seguinte perante a lei de Deus, né? Que somos sempre responsáveis, porque, né, a nossa obrigação, a lei de Deus é imutável, é irrevogável, nós temos que cumpri-la, né? O descumprimento, nós seremos acessados por essas outras leis, né? Então, devemos estar compenetrados do seguinte perante a lei de Deus, né, onde somos sempre responsáveis pelo mal que fizermos, né, pelo bem que deixamos de fazer quando produzimos, pelas consequências de termos deixado de fazer esse bem, e não há maneira nenhuma de aumentar ou diminuir nossas contas que não seja o nosso próprio modo de agir, né? O que a gente chama muitas vezes de reforma íntima. A nossa transformação moral vai nos dar a oportunidade de a gente entender essas questões e a gente vai buscar corrigi-las, né? Muito bem. O terceiro item, a lei de amor teria o poder de interromper a lei de ação e reação, né? Será que a lei de amor tem o poder de interromper a lei de ação e reação, né? E aí nós trazemos que há um erro básico nessa colocação. As leis de Deus não se sobrepõem, nem têm entre elas concorrência alguma, né? Que a lei maior é a lei de Deus, né? Jesus trouxe isso para a gente. Lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, e compreende todas as outras. Se nós seguimos todas as outras, a hora que nós chegarmos a compreender a lei maior, que é a lei de amor, né, significa que nós somos verdadeiros homens de bem. Nós temos todas as condições necessárias para ter essa compreensão, né? Muito bem, né? E as leis do universo são harmônicas entre si porque são facetas do mesmo funcionamento perfeito que nos rege. Mas o sentido da pergunta chama-nos, de qualquer forma, uma reflexão interessante.
Ainda outra vez, sobre o mecanismo dos acontecimentos. O espírito é impulsionado à evolução pelo movimento do amor de Deus, que o chama incessantemente ao autoconhecimento e ao relacionamento de amor, de sua parte, com tudo que o cerca. Essa lei de amor que rege o espírito desde a sua criação comanda também as situações ditas consequências, reações ou, como preferem, kármicas. Né? E aí, associada a essas leis, a lei de sociedade, né? A própria lei do trabalho, né? As questões evolutivas compreendem exatamente isso que foi colocado anteriormente. Né? A visão de um Deus punitivo, que ainda se debate em nos salvar, nos afundando ainda, permanece em nossas mentes. Muitos ainda compreendem que Deus é punitivo, porque não tem ainda, né, as questões ainda de pouco entendimento em relação a esse Deus soberanamente justo e bom e que não é punitivo. Né? No aprendizado que as situações da vida nos colocam, vemos sempre o amor de Deus. Esse aprendizado se faz de acordo com a necessidade e a capacidade de cada espírito, sendo, mais uma vez, não um acontecimento mecânico, mas um acontecimento de amor. Nesse ponto, o Espiritismo nos esclarece, enxergando as situações da vida sempre como um movimento de Deus em relação ao nosso crescimento, nunca em relação à nossa punição. Então, tudo que nos acontece são percalços no caminho que servem para o nosso aprendizado, e não é punição. Tudo é aprendizado. A necessidade de nós vivenciarmos algumas situações exatamente para que a gente tenha essa compreensão. Né? E nós temos um quadro em relação à lei de causa e efeito. Né? Então, a gente vai citar algumas para que a gente possa, depois vocês possam buscar também mais, né, situações de entendimento. A falta. Né? E qual que seria o resgate? Primeiro, a falta, um aborto. Né? O resgate seria a questão da esterilidade e doenças genitais. A incontinência sexual, erros no amor, impotência sexual, frigidez, decepções da vida afetiva, ociosidade ou indolência, desempregos, má remuneração profissional, paralisias, calúnia ou maledicência, doenças das cordas vocais, beleza física mal canalizada, doenças de pele, erros cometidos no esporte e na dança, reumatismo diversos, inteligência canalizada para o mal, hidrocefalia, oligofrenias, suicídio, doenças congênitas graves, acidentes mortais na infância e adolescência. Então, vocês observam que a falta ela tem uma situação de resgate, né? Ou seja, situações criadas anteriormente, elas são suscetíveis de aparecerem numa próxima encarnação, trazendo situações congênitas, morais ou físicas. Né? Muito bem. Dentro dessas questões desse quadro, né, que a gente trouxe a falta e ou seja, o erro, né, a gente colocou as questões do resgate. Né? E, obviamente, essa fase do resgate ela existe. Né? Então, a gente vai citar aqui. Né? Qual que seria a primordial? Né? Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta. Arrependimento, expiação e reparação. Essas são as condições necessárias para, né, esse resgate, apagar as faltas criadas anteriormente. O arrependimento pode se dar por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Mas não basta o arrependimento, embora ele suavize os cravos da expiação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos ou morais, que são consequentes à falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, achar-se-á numa encarnação ulterior em contato com as mesmas pessoas, de modo a demonstrar reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Né? Olha a justiça divina se fazendo valer. Não é punição. Né? Aqui se paga, né? Aquilo que errou tem que ser pago. Né? De uma forma ou de outra, aquela situação empreendida no mal, ela vai resultar numa ação futura. Né?
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantei mal, eu vou colher mal. Se eu plantei bem, eu vou colher bem. Né? Então, essa citação é fundamental que a gente entenda isso. Né? A semeadura é livre, porque está ligado ao meu livre-arbítrio. Eu sei exatamente, né? Eu tenho responsabilidade naquilo que eu faço, ou bem ou mal. Né? Cabe a mim trabalhar as questões do bem, para que eu possa realmente trabalhar esse terreno íntimo meu e poder colher bem. Né? E a gente tem vários quadros, a gente já citou aí as questões dessas doenças congênitas, né? Hidrocefalia, né? Várias outras situações que são consequências trazidas de uma existência anterior, né? Que utilizou-se o livre-arbítrio de forma errada, de forma errônea, e trouxe consequências para o futuro. Então, a gente tem aí, né, as doenças congênitas, a anencefalia, lepra, e várias outras, né, que trazem para a gente esse entendimento de que toda a causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Então, são essas considerações que a gente tinha para fazer a respeito de causa e efeito. O item 7 das situações trazidas pela doutrina espírita, né, que nos dá essa possibilidade de entendimento, né, dos princípios básicos da doutrina espírita, que nos dá todas as situações possíveis, a gente possa realmente entender, né, que a doutrina espírita ela é consoladora, nos dá a oportunidade de conhecer, entender as situações que nos cercam. Era essa o que a gente tinha para fazer nesse estudo. A gente agradece a Deus e Jesus, os mentores da Fraternidade Mundo Luz, né, e até uma próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço.